Duas Pulgas e Nenhum Cachorro, de Greg Hill, fala sobre um tema muito importante para o relacionamento conjugal, que é amor e respeito. De acordo com o livro de Efésios, no capítulo 5, versículo 33, nós somos ensinados que o marido deve amar a sua esposa e que a esposa deve respeitar o seu marido. O texto diz o seguinte: não obstante, vós, cada um de per si, também ame a própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite o marido. Paulo ele está expressando dessa forma para expressar ou para refletir a diferença de percepção de valores que há entre marido e esposa. Muitas vezes o que falta é entendimento na comunicação. O livro conta sobre o traficante de armas e conta que um dia o exército britânico e o exército dos Estados Unidos, os comandantes de cada um, se encontraram e estavam negociando uma trégua. E escondido atrás de um muro estava o traficante de armas, que não estava defendendo nenhum dos dois lados. O que ele queria era vender armas. E de repente, quando os dois estão negociando uma paz, o traficante de armas dá um tiro no subcomandante britânico. E como o comandante britânico viu aquilo, ele então pede aos soldados que comecem a atirar nos americanos. E automaticamente inicia-se a guerra. O vendedor de armas, o traficante de armas, vai para cada um dos lados, cada um dos exércitos, e oferece então armas, e tem uma grande venda de armas. Não foi o comandante americano nem o comandante britânico que iniciaram a guerra, foi o traficante de armas. Mas um pensou que foi o outro e outro pensou que foi um, e criou uma confusão. Então muitas vezes no relacionamento conjugal é isso que acontece. É uma falta de comunicação. Não é a culpa do marido, não é a culpa da esposa, mas é uma má comunicação e um entendimento dentro dessa comunicação. As mulheres, as esposas, elas tendem a se sentir valorizadas através do amor. E os homens se sentem valorizados quando são respeitados. Claro, né? Para demonstrar amor à sua esposa, o marido deve deixar bem claro para essa mulher linda que ela é a sua maior prioridade e que as opiniões e sentimentos dela são importantes para ele. E para demonstrar respeito ao seu marido, esse homem magnífico, a esposa deve deixar claro de que ele é aceito, adequado e bem-sucedido perante os olhos dela. Então, o marido ele vai comunicar uma falta de amor quando ele deixa a esposa em segundo plano na sua agenda, ou seja, quando deixa a sua esposa em baixa prioridade, ou quando ele centraliza sua atenção na comunicação tópica, superficial, invalidando os sentimentos de sua esposa e demonstrando indiferença ao coração dela. Nós homens, muitas vezes, quando a esposa vem apresentar alguma questão, nós já vamos no tópico específico. Não, a solução é esta, e isso na verdade as irrita. Uma esposa, ela comunica falta de respeito quando ela critica seu marido para as outras pessoas, ou ele mesmo, falando diretamente com ele, ou quando se recusa a reconhecer os esforços que ele faz para tentar agradá-la. Em seu livro Como Construir um Casamento de Verdade, o Dr. Lawrence Crabb nos dá mais detalhes sobre como o marido anseia por respeito e como a esposa anseia por amor. Ele afirma que dentro de cada pessoa tem dois anseios básicos do campo da identidade, que é a segurança e o senso de valor. Para ele, a segurança é a firme certeza de ser total e incondicionalmente amado sem que para isso precise mudar. Ser amado com um amor gratuito que não pode ser conquistado e, portanto, não pode ser perdido. Já o senso de valor, definido por ele, é ser consciente de possuir uma responsabilidade, de estar engajado em um trabalho muito importante, cujos resultados não desaparecerão com o tempo, mas durarão até a eternidade e que inclui ter um impacto profundo na vida de outra pessoa, um trabalho para o qual é completamente adequado.
O Dr. Crabb também discute o fato de que, embora a segurança e o senso de valor sejam importantes para os dois parceiros, a necessidade mais profunda da esposa, em geral, está no campo da segurança e do marido está no campo do senso de valor. E aí é claro, não é? A comunicação de amor do marido para com a esposa tende a satisfazer a necessidade de segurança da esposa, fazendo-a se sentir valorizada, enquanto a comunicação de respeito da esposa para o marido tende a satisfazer a necessidade do senso de valor dele, fazendo-se sentir valioso. O marido, então, primordialmente, demonstra amor por sua esposa ao comunicar que ela tem valor para ele e que ela está em primeiro lugar em sua vida, acima de quaisquer outras pessoas e atividades. Ela precisa saber que as suas opiniões, seus sentimentos e suas palavras são importantes para ele, que ele se interessa, que ele realmente quer ouvi-la e não dar uma solução. Ela não está buscando uma solução, ela quer apenas abrir o coração e ela necessita de um ouvido amigo que a ouça, a entenda, a compreenda e não simplesmente apresente soluções. Por outro lado, a esposa mostra respeito por seu marido, principalmente quando comunica a mensagem afirmando que ela reconhece os esforços dele em agradá-la, que ele está fazendo o seu melhor, dando o seu melhor e que ele é adequado e apto como marido e que ela o aceita e que ela o ama, que ele é amado, aceito e que ele é aprovado por ela. Isso é muito importante para evitar conflitos no relacionamento. O que o marido precisa saber é que tem valor e que é respeitado por sua mulher. Muitos maridos dizem, ela não me respeita, ela não valoriza tudo que eu faço para ela, não tem valor. A reclamação mais frequente das esposas é que os maridos não as escutam e que não se envolvem na vida delas, que são alheios, que estão preocupados consigo mesmo. Já o marido, com frequência, invalida a identidade da esposa quando rapidamente vai oferecer soluções lógicas, em vez de oferecer um ombro amigo, um ouvido que escuta com atenção, um olhar de aceitação, ou seja, empatia. Então, nessa bagunça toda, quando ela não percebe que ela é prioridade para o seu marido, ela vai pensar, ele realmente não me ama. Não é a verdade, mas é a percepção dela. Ele nem sequer me ouve, pensa em mim, ou me inclui na sua vida, gosta de fazer as coisas sozinhos. Ele é muito egoísta. Eu devo ser a número 9.999 na sua lista de prioridades. Ele coloca sua carreira, seu ministério, seus amigos, seus hobbies, seus esportes, TV, qualquer coisa antes de mim. Ele não me valoriza, ele realmente não se importa comigo. E eu não significo nada para ele. Olha, se eu morrer amanhã, não vai fazer nenhuma diferença para ele. Sabe o que ele vai fazer? Ele vai contratar uma babá, uma lavadeira, uma passadeira, uma cozinheira e vai viver feliz. Porque é só isso que eu represento na vida dele. Não importa o que eu faça, ele não se importa comigo, eu tento de todas as maneiras, não consigo fazê-lo prestar atenção em mim ou me ouvir. Às vezes me arrumo, me produzo para ele, faço tudo para ele e ele não valoriza, ele nem percebe. Essa é a queixa das mulheres quando ela percebe que ela não é prioridade na vida do seu maridão. Agora, por outro lado, também tem a queixa dos maridões, ou seja, a queixa mais frequente dos maridos com relação às suas esposas é que elas estão sempre tentando mudá-los. Ela está sempre tentando me mudar, fazer com que eu seja o que ela quer, do jeito dela. A esposa sempre invalida a identidade do marido quando critica. Se ela começa a criticar, você é preguiçoso, você é egoísta, você não me deixa participar da sua vida, bem, isso cria um problema. Nesse caso, um bom conselho para as esposas é oferecer, então, aceitação. E se não acontece isso, o que ele vai pensar?
Ele vai pensar, ela realmente não me respeita, ela não me honra, ela não me leva a sério. Obviamente eu não sou o marido que ela quer, o marido que ela precisa. Ela comenta sobre o marido das amigas de outras pessoas como sendo perfeitos e ela olha para mim como sendo um zero à esquerda. Constantemente ela faz eu me sentir tolo, inadequado, menosprezado, desagradável. Não consigo fazer nada que a agrade. E quando eu tento fazer algo especial para ela, assim ela reclama, fica chateada com qualquer coisa. Eu acabo me sentindo um fracassado perante ela mais uma vez. E aí realmente a comunicação fica complicada. Mesmo que eu gastasse todo o meu tempo, energia e dinheiro tentando agradá-la, ainda assim ela não ficaria feliz. Aos seus olhos eu sou um marido, um pai, um homem inadequado. Para ela eu não tenho valor. Mas sabe que na verdade o que está entrando nesse meio é justamente o traficante de armas. É pensar ou ter uma impressão errada no relacionamento. Está faltando uma comunicação mais profunda, uma comunicação mais assertiva, por isso tantos conflitos no casamento, porque são percepções não comunicadas. Quantas vezes o marido, na maior das boas intenções, não é? Acaba criando um programa, uma saída para agradar a esposa e ela fica chateada. Sabe por quê? Porque também na última discussão que eles tiveram, ele não verbalizou, ele não pediu perdão. Aí ela ficou chateada e ela fala, agora ele está querendo consertar tudo com um passeio, mas é a maneira dele, talvez ele não teve jeito, não soube como fazer isso. É um pedido de perdão não verbal, mas através de um passeio, de um presente, e ela fica chateada porque ela queria ouvi-lo, que ele sentia muito e que ia pedir perdão. Então, para que a gente possa entender isso, para acabar muitos conflitos, a gente tem que tirar fora o traficante de armas que está causando problema. E no caso dos relacionamentos, quantas interferências externas criam problemas e acabam se tendo percepções. Ou são os filhos, ou são familiares, ou emprego, ou vizinhos. A gente tem que tomar muito cuidado com isso. Um conselho para você nesta noite, casado com seu maridão ou com a sua esposa, eu te falo o seguinte: é fundamental você fazer perguntas certas e não fazer afirmações. Mulher, cuidado quando você critica, quando você tenta mudar o seu marido, quando você fica reclamando o tempo inteiro. Isso não resolve. Ele vai entender que você não gosta dele, que você não ama, e aí, por outro lado, você vai ficar tentando falar que você faz muitas coisas, que ela não valoriza. E essa briga aí que está entrando traficantes de armas no meio da situação. Então é muito importante entender. Marido gosta de respeito. E esposa gosta de ser amada, gosta de ter prioridade aí na sua vida, maridão. Eu creio que depois de você ter um bom tempo de reflexão aqui comigo neste vídeo, você vai pensar bem no assunto e quem sabe aqueles problemas que estavam acontecendo, esses problemas vão acabar desaparecendo. A comunicação vai ser clara, vai ser objetiva. Ao invés de fazer afirmações, você vai fazer perguntas. E é tão engraçado, não é? Essa questão de comunicação e percepção entre homens e mulheres. Eu me lembro uma vez que Fabiana, ela me contou recentemente que às vezes ela estava arrumando a cozinha ou fazendo a comida, então ela batia as panelas, fazia ruído para que eu percebesse que ela precisava de ajuda. E eu estava sentado assistindo televisão tranquilamente, porque um homem que teve uma super mãe, a minha mãe dava conta de tudo, ela não pedia ajuda, então automaticamente a gente acaba fazendo essas projeções equivocadas. Falta de comunicação, é claro, né? E aí a gente pensa que está tudo bem, está tudo tranquilo, e na verdade não está tudo bem, não está tudo tranquilo, não é? E aí ela sempre fazia ruído e eu nunca percebia. Até que um dia ela entendeu que era necessário fazer as perguntas corretas. Então ela disse: Marcelo, você poderia me ajudar nisso? E eu disse: claro, sim.
Então ela entendeu que faltou apenas ela fazer um pedido, não é? Mas muitas vezes no casamento é isso, são as percepções. Eu percebo que é assim, eu sinto que foi desse jeito, eu penso que ele não me ama, eu penso que ela não me respeita, e a gente pensa, acha, pensa e acaba não fazendo as perguntas corretas e sofrendo desnecessariamente. Passam anos e anos de relacionamento problemático e o que faltava era fazer perguntas específicas, ok? Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado no seu relacionamento e até breve!